Por isso que Deus te deixou por último. Há momentos na vida em que a gente olha ao redor e percebe: todos estão avançando, menos nós. Uns estão se casando. Outros estão prosperando. Uns estão sendo reconhecidos. E você? Continua esperando. Parece que o céu chamou todo mundo pelo nome, menos o seu. Você se esforça, ora, planta, acredita. Mas enquanto uns colhem rápido, você colhe devagar. Enquanto uns chegam com facilidade, você chega lutando. Enquanto outros recebem aplausos, você recebe silêncio. E a mente começa a gritar: será que eu nasci atrasado? Será que ninguém vê meu valor? Será que até Deus me esqueceu? Mas hoje eu vim como profeta para te dizer: você não está atrasado, você está reservado. Porque Deus não trabalha por ordem de chegada. Ele trabalha por ordem de propósito. Os primeiros podem até aparecer antes, mas os últimos aparecem melhores. Os primeiros podem até entrar rápido, mas os últimos entram para nunca mais sair. Foi assim com Davi, ignorado pelos homens, escolhido por Deus. Foi assim com José, esquecido pelos irmãos, exaltado por Deus. Foi assim com o ladrão da cruz, último a chegar, primeiro a entrar no paraíso. Então, se você se sente por último, não chore, se prepare. Porque quando Deus chama os últimos, Ele não dá lugar comum. Ele dá lugar de honra. Hoje você vai entender que não foi deixado para trás, foi guardado para o final. E quando chegar a sua vez, vai ser impossível alguém fingir que não viu. A história de Rafaela e a mesa onde todos foram chamados. Menos ela. Rafaela sempre teve um coração grande, grande o suficiente para comemorar as vitórias dos outros enquanto engolia suas próprias frustrações. Era daquela que ajudava a montar a festa, mas nunca era convidada para sentar à mesa. Aplaudia de pé os que eram chamados, mas nunca ouvia seu nome ecoar no microfone. Naquela noite específica, a igreja estava lotada. O líder do ministério subiu ao púlpito para anunciar os escolhidos para uma viagem missionária internacional, algo que Rafaela sonhava desde menina. Ela tinha participado de todos os treinamentos, chegava cedo, saía tarde, fazia tudo com excelência. No coração, uma oração tímida mas sincera: Senhor, se for da tua vontade, fala o meu nome. E então começou. Primeiro escolhido. Segundo. Terceiro. Rafaela aplaudia cada nome, com um sorriso firme, como quem dizia: estou feliz por eles. Minha vez vai chegar. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. O coração dela acelerou. Só falta um nome. Alguns olharam para ela com expectativa. Vai ser a Rafaela. Ela sentiu por um segundo que finalmente seria vista. E o 10º escolhido é um nome que não era o dela. Aplausos. Comemorações. Abraços. Gritos de alegria. E Rafaela sorriu. Apertou os punhos disfarçadamente para segurar a mão que tremia. Aplaudiu com força. Mas por dentro, ela sangrava. Fingiu que ia ao banheiro, mas na verdade se trancou em uma sala vazia. Encostou-se na parede e deixou que as lágrimas que não podia derramar em público escorressem em silêncio. Ali, com a voz embargada, ela perguntou baixinho: Deus, por que eu nunca sou a primeira escolha? O que eu tenho de errado? Ela não estava com raiva, estava cansada. Cansada de esperar, cansada de ser forte, cansada de acreditar que uma hora vai. Naquela madrugada, deitada, ainda com os olhos marejados, Rafaela teve um sonho. Ela estava numa fila enorme. À frente dela, dezenas de pessoas eram chamadas rapidamente. Próximo! 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 A fila andava velozmente, até chegar perto dela. Quando faltavam apenas 3 pessoas para sua vez, a voz parou. A fila congelou. Todos ficaram imóveis, menos ela. Rafaela olhou ao redor, confusa. Senhor, por que parou? Por que não me chamam? Então uma voz suave, mas firme, ecoou atrás dela. Porque os primeiros foram chamados para coisas comuns, mas os últimos estão sendo guardados para coisas extraordinárias. Quem é chamado cedo recebe posições pequenas, mas quem é guardado para o final recebe honra dobrada. Ela virou para tentar ver quem falava, mas não viu ninguém. Então eu não fui esquecida. Não. Você foi reservada. Eu não fui ignorada. Você foi separada. E por que dói tanto esperar?
porque eu estou te ensinando a ser humilde para não se orgulhar quando for exaltada. Rafaela acordou com o rosto molhado de lágrimas, mas dessa vez, não eram de dor. Eram de revelação. Ela entendeu. Ela não estava atrasada, estava posicionada. Ela não estava no fim, estava no preparo. Ela não era esquecida, era guardada. Naquela manhã, em vez de perguntar por que não me escolheram, ela passou a declarar: quando Deus falar meu nome, não será por favor, será por propósito. E naquele dia, o céu marcou o começo da virada. Quando Deus te deixa por último para te dar o melhor. Quando Deus te deixa por último, não é porque você tem menos valor, é porque você tem mais propósito. Os homens chamam cedo aquilo que é comum, mas Deus guarda para o final aquilo que é precioso demais para ser desperdiçado em qualquer lugar. E tudo o que Deus guarda, Ele guarda não por esquecimento, mas por estratégia. Olhe para a Bíblia. Os maiores milagres, as maiores reviravoltas, as maiores transformações, quase sempre aconteceram no final da fila. Davi não estava nem no local da escolha quando Samuel chegou para ungir um novo rei. Todos os irmãos foram chamados primeiro. Todos passaram diante do profeta. E Deus disse não para cada um deles. Por quê? Porque Deus estava rejeitando os apressados e reservando o escolhido. Quando finalmente lembraram de Davi, ele veio sujo de pasto, com cheiro de ovelha, e Deus disse: é esse. Esse é o que eu estava aguardando. E sabe o que Deus mandou Samuel fazer? Ninguém se sentará à mesa até que ele chegue. 1 Samuel 16, versículo 11. Ah, meu irmão, minha irmã, quando chegar a sua vez, ninguém vai tomar seu lugar. Deus sabe parar a mesa inteira só para dizer: não comecem sem ela. Não iniciem sem ele. O escolhido ainda não chegou. Olhe para José. Foi vendido como escravo, esquecido no cárcere, ignorado pelo copeiro que prometeu ajudá-lo. Anos e anos de silêncio. Parecia que Deus tinha deixado tudo passar, mas na verdade Deus estava empilhando honra. José não saiu do cárcere para ser servo do palácio, saiu direto para sentar no trono ao lado do faraó. Sabe por quê? Porque quando Deus compensa, Ele não devolve apenas o tempo, Ele devolve com juros de glória. Até o ladrão na cruz entendeu isso. Ele não foi batizado, não fez cursos de teologia, não teve tempo de provar nada para ninguém. Mas na sua última chance, ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O último a crer foi o primeiro a entrar. Então por que você se entristece por estar atrasado, se o seu Deus é especialista em finais gloriosos? Você não precisa chegar primeiro para ser grande. Você só precisa chegar no tempo certo. Os homens valorizam os que aparecem cedo. Deus valoriza os que permanecem firmes até o fim. Tem gente que começa rápido e se perde no meio do caminho. Mas quem Deus deixa por último, Ele prepara para ser permanente. Você pode não ter começado brilhando, mas vai terminar brilhando. Você pode não ter chegado ainda, mas quando chegar, vai ser inconfundível. Você não vai entrar por porta lateral, vai entrar pela porta principal. Você não será anunciado com timidez, será apresentado com trombeta celestial. E quando chamarem seu nome, não será por simpatia, não será por influência humana, será por decreto divino. Porque quem foi deixado por último pelos homens, será levantado por Deus no momento exato. O último lugar que Deus usa para construir humildade. Existe um lugar onde poucos querem estar, o lugar de esperar sua vez enquanto vê os outros passando na frente. Esse lugar tem um nome aos olhos humanos: frustração. Mas aos olhos de Deus, ele tem outro nome: escola de humildade. Ninguém aprende humildade no púlpito, aprende no banco. Ninguém aprende humildade sendo celebrado, aprende sendo esquecido. Ninguém aprende humildade sendo chamado primeiro, aprende sendo deixado por último. É nos bastidores que Deus prepara estrelas que nunca vão roubar sua glória. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ser líder. Foi no campo que Davi aprendeu a ser rei. Foi no cárcere que José aprendeu a governar. E é nesse silêncio onde ninguém te vê, que Deus está construindo em você uma grandeza que não depende de aplausos para continuar. Porque o perigo de ser chamado cedo demais é se perder no próprio brilho. Tem gente que Deus não promove ainda porque ama demais essa pessoa para vê-la se estragar com aplausos. Escute isso. Deus não te atrasou para te punir.
Deus te segurou para te preservar. Se Ele te desse agora tudo o que você quer, talvez você se orgulhasse, talvez se afastasse, talvez se sentisse maior do que Ele. Mas Ele te ama o bastante para te curar antes de te exaltar. Enquanto você espera, Deus está limpando o teu coração da comparação. Está arrancando toda semente de inveja. Está ensinando você a aplaudir sem sofrer. Porque só quem sabe celebrar os outros com sinceridade está pronto para ser celebrado sem se corromper. O tempo de espera não é um tempo perdido, é um tempo cirúrgico. Enquanto você diz: Deus, quando vai ser a minha vez? Deus responde: quando for seguro te entregar sem te perder. Quem chega no topo com orgulho cai rápido, mas quem chega humilde permanece. Porque Deus não confia grandes plataformas para quem tem coração pequeno. Ele amplia primeiro o ser, para depois ampliar o ter. Você pode estar dizendo: mas Deus, por que ainda não me levou para o lugar que eu sonho? E Ele está respondendo: porque ainda estou levando para fora de você aquilo que poderia destruir você lá em cima. Entenda, Deus não está apenas preparando o lugar para você, Ele está preparando você para o lugar. O último lugar é doloroso. Sim. Às vezes é solitário, incompreendido, exaustivo. Mas é necessário. Porque é nesse lugar que você aprende a depender mais de Deus do que da aprovação das pessoas. E quando chegar a sua hora, você não vai dizer eu consegui. Vai dizer: se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. E esse será o maior sinal de que você está pronto, quando seu sucesso não te afastar de Deus, mas te aproximar ainda mais dele. Então, se você sente que está por último, não reclame, reconheça. Deus está fazendo em você algo que Ele não faz em quem chegou cedo demais. O último lugar não é castigo, é refinamento. E quando Deus termina de refinar alguém, Ele apresenta ao mundo não apenas um vencedor, mas um vaso aprovado. Quando a demora é estratégia e não rejeição. Uma das maiores mentiras que o inimigo tenta plantar no coração de quem espera é esta: se está demorando, é porque Deus te rejeitou. Mas hoje o céu te responde com autoridade: a demora de Deus não é sinal de esquecimento, é sinal de estratégia. Se Deus estivesse te rejeitando, você estaria caindo. Mas olha para a sua vida. Mesmo sem chegar onde queria, você não parou de crescer por dentro. Você não caiu, você amadureceu. Você não se perdeu, você se fortaleceu. Você não paralisou, você foi moldado. Sabe por quê? Porque quando Deus trabalha rápido, Ele está construindo coisas. Mas quando Ele trabalha devagar, Ele está construindo pessoas. A pressa é humana, a precisão é divina. O ser humano quer chegar cedo. Deus quer chegar certo. Foi por isso que Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, demorou de propósito. Humanamente, Ele deveria ter corrido. Mas espiritualmente, Ele parou e esperou Lázaro morrer. Parece cruel? Não. É estratégico. Porque se Jesus curasse Lázaro antes da morte, seria apenas mais uma cura. Mas quando Ele esperou a morte, transformou a história em ressurreição. A mesma demora que Marta e Maria interpretaram como abandono, Jesus estava conduzindo como glorificação. Elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu: se eu estivesse antes, vocês viriam um milagre comum. Mas porque demorei, verão algo que ninguém jamais viu. Tem coisas que Deus só pode fazer depois que tudo parece perdido. Tem histórias que só ficam extraordinárias depois que o tempo passa do limite humano. Tem vitórias que só ganham força quando vem fora da hora esperada. Então pare de olhar para o relógio e achar que Deus te esqueceu. Ele não está atrasado. Ele está orquestrando. Você esperou. Vai viver o dobro. Você chorou. Vai colher multiplicado. Você foi ignorado. Vai ser apresentado pelo próprio Deus. A demora é apenas Deus dizendo: eu não quero que digam que foi sorte. Quero que saibam que fui eu. Deus segura sua bênção não para tirar o brilho dela, mas para garantir que quando ela chegar, ninguém duvide da origem. Quando chegar a sua vez, não será algo explicável. Não será algo plausível. Não será algo normal. Será algo que fará até seus inimigos dizerem: isso aí, só Deus poderia fazer. Por isso, respire fundo. Limpe as lágrimas. Levante a cabeça e declare: eu não estou esquecido, estou reservado. Eu não estou atrasado, estou sendo preparado. A demora não é rejeição, é estratégia divina.
Porque quando Deus parece ficar em silêncio, é porque Ele está preparando algo que fará barulho. A força de quem espera e não reclama. Esperar não é fácil. Esperar sabendo o que Deus pode fazer e ainda não fez é mais difícil ainda. Mas existe uma espécie rara de pessoas que o céu admira, os que esperam e não reclamam. Porque esperar qualquer um espera, esperar com dignidade é para poucos. A maioria, quando Deus demora, muda o tom. Deus, por que com os outros foi rápido e comigo não? Deus, será que fiz algo errado? Deus, o Senhor me esqueceu. Mas existe um outro tipo de pessoa, aquela que mesmo sem entender os caminhos de Deus, continua confiando no caráter dele. Pessoas que dizem: eu não preciso entender o processo para confiar no autor do processo. Essas pessoas não murmuram, não se comparam, não reclamam. Elas respiram fundo e permanecem fiéis. E sabe qual é o segredo delas? Elas entenderam que reclamar não adianta nada, mas confiar antecipa tudo. Foi isso que fez Abraão ser pai de multidões depois de décadas de espera. Foi isso que fez Ana gerar Samuel mesmo depois de anos de esterilidade. Foi isso que fez Simeão e Ana, já idosos, verem Jesus no templo, porque a espera deles não era ansiosa, era confiante. O céu se move por dois tipos de vozes: a voz da oração e a voz da gratidão. Mas o céu fecha os ouvidos para a voz da murmuração. Quem reclama dizendo Deus se esqueceu de mim, na verdade está dizendo Deus não sabe o que está fazendo. Mas quem espera dizendo Deus está agindo mesmo quando não vejo está declarando eu confio no caráter dele, não no meu calendário. Há uma força especial dentro de quem aprendeu a esperar calado. Não é apatia, é maturidade. Não é desistência, é sabedoria. Porque quem grita revela desespero. Quem sossega revela confiança. Os apressados correm, tropeçam e desistem. Os confiantes caminham, avançam e conquistam. Os fortes não são os que chegaram primeiro, são os que não desistiram no caminho. Escute, quem espera sem reclamar impressiona a terra, mas principalmente impressiona o céu. Porque Deus não se move apenas por quem pede, Ele se move por quem permanece. Talvez você esteja cansado. Talvez ninguém veja o peso do que você carrega. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas lutando por dentro para não explodir. Mas Deus me manda te dizer: eu vejo a sua disciplina. Eu vejo o seu esforço para não reclamar. Eu vejo as vezes em que você quis desistir, mas continuou fiel. E por isso, eu mesmo me levantarei para te honrar. A espera não será em vão. O silêncio não será eterno. O tempo da recompensa está chegando. E quando ela chegar, você vai saber que valeu a pena esperar com calma. Porque quem espera em Deus nunca perde, apenas amadurece até estar pronto para receber. Quando chegar a sua vez, será inconfundível. Existe um tipo de recompensa que vem de homens, elogios, favores, convites. Mas existe outra que só pode vir de Deus, honra incontestável. Quando Deus decide chamar alguém, ninguém consegue atrapalhar. Quando Deus abre uma porta, nem o inferno inteiro pode fechar. Quando Deus fala teu nome, ninguém ousa dizer não foi Ele. Você pode ter passado anos sendo ignorado, anos sendo subestimado, anos sendo visto como apenas mais um. Mas escute, quando Deus virar os olhos para você, o mundo inteiro terá que virar também. Há uma grande diferença entre ser chamado por homens e ser convocado por Deus. Quando os homens chamam, sempre existe espaço para dúvida, ciúme, contenda. Mas quando Deus chama, não tem debate, tem silêncio reverente. Foi assim com Davi. Quando Samuel o ungiu, todos os irmãos ficaram calados. Eles eram maiores, mais fortes, mais preparados aos olhos humanos, mas Deus disse: não escolho pela aparência, escolho pelo coração. Foi assim com José. Quando ele se assentou ao lado do faraó, ninguém ousou perguntar quem ele pensa que é. Simplesmente aceitaram, porque havia algo sobre ele que não era humano, era celestial. Foi assim com Esther, uma simples órfã, uma estrangeira. Mas quando chegou sua vez, ela se tornou rainha, e ninguém pôde contestar. E será assim com você. Você não será promovido por conveniência, será exaltado por decreto. Você não será lembrado por acaso, será anunciado por propósito. Você não será puxado por laços humanos, será levantado por mãos divinas. Quando Deus falar teu nome, não será cochicho, será trombeta. Não será em segredo, será em público.
Não será tímido, será glorioso. Talvez hoje você se sinta invisível. Mas invisibilidade diante dos homens é apenas o disfarce de alguém que Deus está blindando até o momento certo. Deus esconde para proteger e revela para glorificar. E quando Ele te revelar, não haverá comparação, não haverá disputa, não haverá confusão, porque será tão claro, tão evidente, tão marcado pelo céu, que até quem duvidou vai ter que reconhecer. Foi Deus. Só Deus poderia fazer isso. Você não vai precisar se explicar. Você não vai precisar se defender. Você não vai precisar insistir dizendo eu mereço. Porque quem é chamado por Deus não precisa se justificar, apenas se posicionar. Por isso, pare de se preocupar com como vai ser. Apenas prepare-se para quando for. Porque quando chegar a sua vez, será tão grandioso que ninguém poderá negar. E quando isso acontecer, que seu coração não se exalte. Que seus lábios não digam eu consegui, mas sim, o Senhor se lembrou de mim. A oração de quem decide vencer mesmo sendo o último. Chega um momento na caminhada onde já não importa mais se você é o primeiro ou o último. O que importa é que Deus te veja fiel até o fim. Ser o primeiro pode te dar visibilidade, mas ser o último com fidelidade te dá autoridade. Hoje não é apenas sobre reconhecer que Deus tem um tempo. Hoje é sobre assumir uma postura diante desse tempo. Não basta aceitar a espera, é preciso viver a espera com propósito. E o propósito de quem decide vencer mesmo sendo o último é simples e poderoso. Eu não quero ser lembrado cedo, eu quero ser lembrado na hora certa. Eu não quero apenas chegar, eu quero chegar aprovado. Eu não quero apenas vencer, eu quero vencer sem perder meu coração no caminho. Por isso, este capítulo não será apenas reflexão, será oração. Porque existem orações que mudam circunstâncias, mas existem outras que mudam o orante. E essa é uma delas. Feche seus olhos, se puder, coloque a mão sobre o peito, e declare com a alma. Oração. Senhor, eu aceito o teu tempo, mesmo quando ele não combina com o meu. Eu aceito teus caminhos, mesmo quando não os entendo. Eu aceito ser o último, se isso significar ser o mais preparado. Eu aceito ficar escondido, se isso me impedir de ser orgulhoso. Eu não quero ser visto cedo demais, eu quero ser visto no momento certo. Eu não quero ser promovido pela força, eu quero ser levantado pela tua voz. Eu não quero tomar para mim aquilo que ainda não estou pronto para carregar. Se me deixaste por último, é porque me reservaste para algo maior. Então prepara meu coração, fortalece minha fé, cura minha pressa. Quando chegar a minha vez, que eu te glorifique e não me exalte. Que eu lembre de onde vim, e de quem me tirou de lá. Eu não quero ser o primeiro a ser aplaudido, eu quero ser o último a te deixar. Eu não quero ser rápido, eu quero ser constante. Eu não quero apenas chegar, eu quero permanecer. Me dá força para esperar, e dignidade para não murmurar. Me dá fé para acreditar, e humildade para não competir. Me dá esperança para continuar, e gratidão para recomeçar quantas vezes for preciso. E quando o Senhor falar meu nome diante dos homens, que eu responda não com orgulho, mas com lágrimas nos olhos dizendo: foi Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração fez sentido para você, saiba, o céu ouviu. E quem ora assim, já não é mais o último da fila, é o mais próximo do milagre.